Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua presença, nós reconhecemos a tua unção, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor está nesse lugar. Pai, o Senhor tem liberdade para falar, para se mover, para ministrar aos nossos corações. Nós abrimos nosso coração para receber, Senhor, a poderosa semente da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que nos educa, que nos ensina, que nos instrui, Senhor, no caminho que nós devemos andar. Oh, Senhor, é da tua palavra que nós queremos receber nessa noite. Como os teus filhos, Senhor, nós queremos receber da tua parte. Você pode levantar as suas mãos. Senhor, nós queremos receber da tua parte. Espírito Santo, nós queremos receber da tua parte. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco essa noite. Nós queremos estar sensíveis à unção desse lugar. Nós queremos estar sensível à tua voz. Nós queremos estar sensível à tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por uma noite incomum. Por uma noite incomum. Por uma noite onde não sairemos da mesma forma que chegamos aqui. Mas nós sairemos melhores. Sairemos melhores, conscientes de quem somos, conscientes, Senhor, do Deus a quem servimos, conscientes, Pai, da tua palavra, conscientes, Senhor, do teu Espírito, não conscientes, Senhor, apenas do natural, não conscientes apenas de nós mesmos, Pai, mas conscientes do teu sobrenatural, conscientes do teu poder, conscientes do teu mover, conscientes, Pai, do teu agir. Muito obrigada, Senhor, por uma noite poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, vocês podem sentar. Uns 40 minutos. Bem? Então, gente, o tema dessa noite, né? Geralmente a gente vem em séries de ministrações, né? A gente já sabe mais ou menos o script do Inside. Mas o tema dessa noite é sobre discipulado. E por que a gente vai falar hoje sobre discipulado? Porque Juninho falou aqui no sábado passado, quem não estava, né, que os nossos cultos agora eles vão ficar sendo de quê? De 15 em 15 dias. Né? E de 15 em 15 dias, por quê? Porque a gente começou agora uma nova visão. E essa visão é o GD, o grupo de discípulos. Né? O pastor já compartilhou a respeito da visão do GD, mas eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Para nós, para os jovens, sobre o significado do discipulado, o que é o discipulado, como discipular pessoas, como ser um discípulo de Jesus, né? E eu, particularmente, esses dias, essa semana, né, aprendi muito. Antes de trazer algumas coisas para vocês, eu já tive algumas experiências de falar sobre discipulado, né, Kainan? A gente já sentou, já fez uma mesa redonda para conversar um pouco a respeito de discipulado. E aí eu queria apresentar aqui para vocês 2 livros. Esse daqui é A Doutrina da Imitação de Cristo, de Jonas Madureira, O Custo do Discipulado. Indico esse livro para vocês. E o outro livro que eu tenho aqui é um guia para discipulado pessoal, 1 a 1. Certo? A diferença desses 2 livros, esse aqui vai apresentar a obra de Cristo. Né? Esse livro ele é perfeito para uma pessoa que chegou na igreja, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem muito entendimento do que foi que aconteceu naquele momento, na vida dela. Esse livro aqui é para essa pessoa, certo? E esse aqui é para vocês que vão estar no GD. Então, tarefa de casa, né? Eu não sei se tem aí no Verbo Shopping, mas vocês encontram online, encontra o audiobook na internet. E vai ser de extrema importância nesse momento. E, para a gente começar, eu queria que vocês abrissem aí em Mateus 18. Não sei se vocês perceberam, gente, que a gente está sem o nosso data show. E
todo esse tempo que eu ministro na igreja, eu nunca preparei um slide para passar no Data Show. No dia que eu preparei o slide, mas amém, né? Porque Deus, a unção é a mesma, a palavra é a mesma, a gente tem Bíblia. Então, abriremos as nossas Bíblias e faremos a leitura da nossa Bíblia, amém? Mateus 18, a partir do 19, diz assim. Mateus 18, 19. Aliás, perdão, gente, Mateus 28, 19. Por isso que o Data Show ajuda, né? Porque ele vai mais rápido, mas amém. Mateus 28, 19 diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente vê que o fazer discípulos é uma ordenança, né? Jesus, o ministério de Jesus, ele era um ministério voltado para as pessoas. Então, Jesus, ele se importava com as pessoas. Então, Jesus, ele fez discípulos, né? A gente tem os 12 discípulos do Cordeiro, os apóstolos que andavam mais próximos de Jesus, mas a gente vê que Jesus, ele não tinha apenas os 12, mas Jesus, ele tinha muitos discípulos. Né? E aqui é uma ordem, né? É tanto que o anterior ele vai falar assim: foi-me dada toda a autoridade, portanto, ide, fazei discípulos. E ele fala de todas as nações, e ele fala em seguida, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês. Né? Então, a gente vê aqui o batizar, que fala de um comprometimento, quando a gente entende batismo, né? A gente teve recentemente agora as doutrinas básicas, falamos sobre batismo. Então, a gente vê que o batismo, né? Batismo nas águas, que a gente é imergido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele é um reconhecimento público daquilo que a gente já fez, daquilo que da nossa confissão de fé, que já foi ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E o batismo, ele é público, né? Nós fazemos isso para as pessoas, diante das pessoas, para as pessoas entenderem que a partir daquele momento nós morremos e ressuscitamos com Cristo. E fala também sobre ensinamento. E ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês. Então, vai o comprometimento público e vai aqui também o ensino. Então, o discipulado, ele tem a ver com isso. O discipulado, ele tem a ver com a pregação do evangelho, o reconhecimento de quem Jesus é, né? A imersão em Jesus Cristo e o ensino de quem Jesus é. E aí, se a gente for parar para pensar um pouquinho a respeito, né, dos discipulados, esse livro faz a gente pensar nisso, no discipulado 1 a 1. Quem aqui já experimentou, já conhece ou sabe de alguém ou alguma igreja que pratica o discipulado 1 a 1? Ninguém? Ninguém nunca experimentou do discipulado 1 a 1, né? Mas nesses grupos a gente não vai estar fazendo discipulado 1 a 1. Vai ser um discipulado do compartilhamento e do ensinamento da palavra. Vão ser o discipulado ali de pequenos grupos. Mas de quem nós fazemos discípulos? De nós mesmos? Não, nós fazemos discípulos de Jesus. E fazer discípulos de Jesus é apenas a gente ensinar para as pessoas a forma de se comportar, a forma de falar, a forma de mover, a forma de agir. Não, fazer discípulos de Jesus é nós exemplificarmos para as pessoas, através da nossa vida como imitadores de Cristo, que elas devem também ser imitadores de Jesus, né? Eu acho que há algum tempo atrás aqui no Inside eu ministrei uma palavra sobre identidade. E eu falei nessa palavra que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim e elas vissem Cristo, sabe? E isso é você apresentar Jesus para as pessoas. É você chegar diante de alguém e a pessoa poder olhar para você e reconhecer Jesus em você.
Né? Quando a gente vai evangelizar, muitas vezes quando eu estou evangelizando, eu pergunto para as pessoas, você já teve alguma experiência com Jesus? Você já teve alguma experiência com Cristo? E o engraçado é porque as pessoas elas se identificam como cristãs. Né? No último evangelismo que a gente teve na Praça da Convivência, eu e Juninho, a gente abordou um jovem primeiro, né? Ele estava sozinho, depois o irmão dele chegou. E você via pelo aspecto dele que ele estava altamente drogado ali. E aí eu perguntei para ele se ele sabia quem era Jesus e se ele já tinha tido um encontro com Jesus. Aí ele disse assim, eu disse para ele, o que significa Jesus para você? Ele disse, Jesus para mim significa tudo. E eu fiquei olhando assim, aí eu comecei, né, a introduzir algumas coisas, perguntar da igreja, e ele disse, não, minha mãe é católica. Então eu cresci na igreja católica. E o irmão dele chegou e eu fiz a mesma pergunta para o irmão dele, e o irmão dele também falou isso. Não, Jesus, ele é tudo para a gente. E as pessoas hoje em dia, se você for perguntar, o Brasil, né, no Brasil, a nossa realidade hoje, as pessoas elas se identificam como cristãs. Cristão significa pequeno Cristo. Mas as pessoas estão se identificando mais como não praticantes. E será que a gente pode sim, ser discípulo de Jesus e não praticar? E não ser praticante? E não fazer as coisas que Jesus fazia ou andar nos passos que Jesus andava? Não. Não mesmo. Aí eu não vou dizer para vocês agora, não se identifiquem mais como cristãos, mas como os discípulos. Mas é pouco falado a respeito daquilo que um discípulo de Jesus carrega. Aquilo que um discípulo de Jesus de fato é. Um discípulo de Jesus não é alguém que segue Jesus nos próprios termos. Jesus estabeleceu um termo para mim e para vocês sermos discípulos dele. Seguir os ensinamentos de Jesus. A gente vai ver algum texto, né, aqui para frente, mas nós precisamos revelar quem é Cristo para as pessoas. E esse GD vai ser uma oportunidade para a gente estar fazendo isso, para a gente estar aprendendo. A gente vai ver mais na frente, né, a respeito de ser discípulo, de ser discipulador, de estar sendo discipulado. E aqui eu escrevi alguns significados da palavra discipulado. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Estava no slide. Diz assim, quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, aluno. Quem segue ideias, imita o exemplo de outro, discípulo. Cada um dos apóstolos de Jesus, pessoas que adotam uma doutrina, filosofia, ideia, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. E eu gostei dessa definição, né, do dicionário, aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Então, o ministério de Jesus, ele teve um propósito aqui na Terra. Então, ele veio, ele fez os discípulos e ele deixou a ordenança de que deveríamos fazer discípulos também. Dar continuidade ao trabalho dele, dar continuidade, né, às coisas que ele fez. E aqui, por que discipulamos? Né? O primeiro é porque é a missão da igreja. A nossa missão, a minha missão, a sua missão é fazer discípulos. E eu vou puxar, né, para essa parte de missão. Missão é uma coisa que arde no meu coração. Tudo que é relacionado a evangelismo, missões, discipulado, pessoas, um a um, isso mexe muito no meu coração. E tem uma história que eu já escutei várias e várias vezes, não vou saber qual é a origem dela, né? Mas que um missionário, ele foi enviado pela igreja dele para um lugar muito distante, para um povo muito, muito distante, né? Um lugar pequeno, que tinha poucas pessoas ali, para fazer um trabalho de evangelização. E ele foi para aquele lugar, e ele passou 10 anos naquele lugar, e ele pregava Jesus todos os dias. Ele acordava e ele ia pregar. Ele ia em todos os lugares onde as pessoas estavam. As pessoas tinham a rotina delas normal no trabalho. Ele ia lá, né, pregar para as pessoas. Ele passou 10 anos. E nesses 10 anos, ele não conseguiu nenhum resultado. Nenhuma pessoa sequer aceitou Jesus nesses 10 anos de trabalho. E ele prestava conta para a igreja, né, dizia e tal, e o pastor perguntava. E ele é como se ele tivesse, e esse missionário é como se ele tivesse perdendo a esperança, porque ele passou 10 anos e ele sempre estava ali pregando, e nada acontecia. E ele desistiu de pregar. Só que ele desistiu de pregar e ele se estabeleceu no meio daquele povo, no meio daquela cultura. Então ele começou, em vez de ele ir pregar, ele ia trabalhar.
E ele começou a imergir na cultura ali, ele começou a participar dos eventos, ele começou a ter comunhão com as pessoas. E o pastor disse, então já que você não está fazendo mais o trabalho de missionário, eu vou mandar outro missionário para ir. Você está morando aí, mas não está ministrando a palavra. E o outro missionário chegou. E quando esse outro missionário chegou e começou a pregar Jesus, as pessoas começaram a aceitar Jesus, se arrepender e aceitar Jesus. E aquele primeiro missionário, ele começou a ficar indignado. E ele começou a ficar indignado, foi conversar com o primeiro missionário. E aí o missionário olhou para ele e disse assim, sabe por que as pessoas estão aceitando Jesus quando eu estou pregando Jesus para elas? Porque elas me disseram que elas conhecem Jesus. Que Jesus está todo dia trabalhando com elas, que Jesus está lá naquele dia a dia comendo com elas e que elas veem Jesus. E essas pessoas que estavam dizendo para ele, quando começaram a aceitar Jesus e conheciam, estavam falando do primeiro missionário. Porque enquanto ele só pregava a palavra, as pessoas não tinham experiência do que era a vivência. Porque não existiam pessoas cristãs naquele lugar, ele era o primeiro. Ele chegou e ele pregou. E ele passou 10 anos pregando, mas a partir do momento que ele começou a viver, e ele começou a se relacionar, e as pessoas começaram a dizer, eu conheço Jesus. Ele esteve lá no meu trabalho, ele esteve lá na minha casa, ele comeu comigo. Então a vida dele, a presença dele ali naquele lugar, convivendo com as pessoas, trouxe muito mais forte do que a palavra. E a gente precisa ter isso em nós. Nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ser parecidos com Jesus, nós temos que expressar quem Jesus é para as pessoas têm que olhar para a gente e elas precisam reconhecer isso, né? Porque, ainda falando pelo tópico, por que discipulamos? Todo discípulo de Jesus foi criado para frutificar. Então, lá em João 15, 8, eu não vou abrir, eu vou citar para vocês, para a gente poder, né, falar. Então, João 15, 8 vai falar que... Eu vou ler, mas melhor. Vamos abrir a Bíblia, né? É a passagem da videira, é uma passagem muito conhecida. João 15, 8. Diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, né? Então, Deus ele é glorificado pelo fato de nós darmos muito fruto. E fruto fala do quê? De multiplicação, frutificação, né? Então, nós que estamos no reino de Deus, nós precisamos gerar frutificação, multiplicação, né? E porque outro motivo pelo qual discipulamos, crescimento e fortalecimento da nossa fé. Vamos lá em Atos. Atos, esses são só alguns textos que eu vou citar, mas eu vou ficar em uns textos bases que a gente vai examinar com mais cuidado, passar mais tempo neles. Atos 2, a partir do 41. Aqui em Atos é quando acontece a descida do Espírito Santo, né, em Pentecostes. E aí é a famosa pregação de Pedro, né? Algumas pessoas diziam que eles estavam embriagados, cada um escutava na sua própria língua. Quando o Espírito Santo desceu sobre o povo, eles foram batizados, ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro traz uma mensagem, né? Diz que eles não estão bêbados e aqui no 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem, vamos ler do 38. Pedro respondeu, depois que Pedro anunciou Jesus, né, as pessoas perguntaram para ele o que elas deveriam fazer. Aí no 38 diz assim: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado no nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês. Aí no 41 diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelo apóstolo. Então, o discipulado não é apenas para aquelas pessoas, você vê, né? Eles aceitaram a mensagem
E aí diz que os apóstolos se dedicavam ao ensino, à comunhão e ao partir do pão. Então, o discipulado, ele não é apenas para quem acabou de entrar, né? Para quem aceitou Jesus e agora precisa ser discipulado. Mas você vê que a igreja, dentro da igreja, havia o ensino, havia comunhão e havia o quê? O partir do pão, né? Aí eu vou trazer para a minha vida particularmente, né? Eu perguntei, quem aqui teve algum discipulador que foi ali o seu discipulado 1 a 1? Né? Eu cresci na igreja, nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe já eram crentes, né? Mas eu considero que o meu discipulador foi o meu irmão. Quem aqui conhece Ronald? Hoje está lá em São Paulo, né? Já foi líder do Inside, casou, foi morar em São Paulo. Mas eu considero que ele foi o meu discipulador. Porque em muitos momentos da minha vida, era ele quem chegava para mim, me corrigia na palavra. Por mais que eu tivesse pais crentes, mas ele me corrigia e ele me corrigia na palavra. Ele me chamava para perto e ele me corrigia na palavra. E eu me lembro, eu estava até comentando com o Renato, eu me lembro que teve uma vez que eu tinha uns 10 anos de idade. Aí ele chegou para mim e fez assim, o que é que está acontecendo com você? Eu digo, nada. Você não ora, você não lê sua Bíblia, você não é crente mais não, minha filha. Eu tinha 10 anos de idade isso. Porque quando eu era mais nova, eu gostava muito de Bíblia ilustrada. Então, todas as Bíblias que eu pegava todas as Bíblias, eu lia todas as Bíblias, eu lia todos os livros. Eu queria saber todas as histórias. Eu era bem empolgada, assim, em relação à Bíblia quando eu era criança. E aí, quando você cresce, e aí o adulto, ele vai lhe apresentar essa Bíblia aqui. Não tem gravura nenhuma, não tem nada. Então, às vezes, começa a ficar... Quando fica menos lúdico, assim, para a criança, que ela tem que pegar, assim, a Bíblia ali e esmiuçar e ler, eu só lia Daniel. Se me perguntasse qualquer coisa da Bíblia, eu sabia. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo. Daniel na cova dos leões. Eu adorava ler Daniel. E não passava daquilo. Eu ficava lendo aquilo ali, para mim estava ótimo. Era bem ilustrativo. E eu gostava de ler um livro que tinha algumas histórias assim. E aí meu irmão me chamou lá no quarto dele e falou, você não pode fazer isso, porque você vai esfriar na sua fé. E eu ficava assim, eu sem entender nada, mas eu me lembro que naquele dia ele fez eu orar, fez eu pedir perdão, fez eu estava arrependida, e quase uma oração de reconciliação com Cristo, com 10 anos de idade, e vamos voltar a praticar. Você está rebelde, você está desobedecendo a mãe e o pai, você está fazendo essas coisas assim. Né? E fui crescendo e eu vi o exemplo dele na vida dele, nas coisas que ele ia fazendo. E até hoje o meu irmão é um dos meus maiores exemplos. Então, quando eu tenho... Hoje em dia, né? Hoje em dia são mais dúvidas doutrinárias. Quando eu tenho alguma coisa doutrinária, esses dias eu estava tirando as dúvidas doutrinárias com a mãe de Samara. Eu disse, isso aqui é mais escatológico, eu não vou para a Ronald, não. Vou para a Shirley. Então... A gente tem algumas pessoas na nossa vida que são como se fossem os nossos pais espirituais. Aquelas pessoas que vão estar orando pela gente, aquelas pessoas que amam a gente para Jesus. Mas qual foi o outro lugar que eu também fui muito discipulada? No Rema. Quando eu entrei para fazer o Rema, eu já estava no Verbo da Vida desde os meus 9 anos de idade, né? E eu comecei a fazer o Rema com 18 anos. Então, o Rema para mim não foi aquele choque de tipo assim, nossa, não sabia o que era ensinado no Rema, porque eu passei pelo Rema Kids... E várias coisas, assim. Então, eu sabia mais ou menos, a minha igreja já era bem alimentada por aquela palavra, mas o Rema, ele começou a estruturar coisas na minha fé que eu não tinha. Né? Muitas coisas, por exemplo, eu gosto muito de ministrar a palavra na rua, eu gosto de evangelizar. Então, o plano da salvação em si, né? Apresentar Jesus, pegar a Bíblia, abrir em qualquer página e apresentar Jesus para uma pessoa, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia... trazer a pessoa para o que era redenção, o que era a mensagem redentora de Cristo. Eu não conseguia, né, colocar a mensagem redentora de Cristo para as pessoas. E eu ficava condenada por causa disso. Porque, às vezes, Jesus te ama, funciona no evangelismo. Um abraço, funciona. Né? Quem é mais profeta, uma revelação, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma inspiração, aquilo ali funciona. Mas, às vezes, as pessoas precisam de Bíblia. Elas precisam que você chegue para elas e que você mostre algumas coisas para ela, que você ensine algumas coisas para ela. Algumas pessoas elas vão precisar disso. E eu, por não ter esse conhecimento, então, eu não conseguia, principalmente quem eram as pessoas mais próximas a mim, eu não conseguia explicar o plano da redenção para elas. E eu era muito condenada por isso. Então, o Rema me ajudou. Né? Depois do Rema, eu consegui perceber que não era mais tão difícil para mim expor as escrituras. Né? Eu estava conversando com a Renata também, dizendo ali a ela,
Renata foi uma das minhas discipuladoras e é uma das minhas discipuladoras até hoje, né? Em muitas coisas. Eu aprendo muitas coisas assim com Renata. E tem um versículo em Provérbios que fala isso, né? Que o ferro com ferro ele se afia. Então, a partir do momento que você está andando com seu irmão aí, lado a lado, aqui é o exemplo, o casal, Mari e Bruno, né? Então, o tempo todo eles estão afiando um ao outro, né? Marido e mulher, crentes ali na palavra, é o tempo todo o ferro com ferro se afia. Então, o discipulado, ele não acontece somente de uma pessoa que tem mais, né, consciência, que sabe mais, mas é o tempo todo ali no nosso dia a dia com os nossos irmãos, convivendo com os nossos irmãos, convivendo em igreja. E igreja, organismo vivo, é isso. Igreja não é para andar isolado. Não é para nós estarmos isolados. A Bíblia fala que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Então, o discipulado é você estar junto, é você estar perto de pessoas que vão estimular você a estar mais perto de Jesus. Agora é perto de crente. Pessoas que vão estimular você a estar mais perto de Jesus. Porque tem uns crentes, não vou falar mal dos crentes, não. Tem uns crentes que não estimulam os irmãos a estar mais perto de Jesus, que não estimulam os irmãos a orar, que não estimulam os irmãos a praticar a palavra, que estimulam os irmãos a outras coisas, gente. Tem amigos de oração. Tem amigos que no dia mal vão poder ter uma palavra para você. Tem amigos que no dia que você precisar chorar, você vai poder chorar para eles, mas ele vai dizer para você, olha, não fique aí não, porque aí não foi o lugar que Deus colocou você para estar. Amigos que vão lhe puxar, que vão lhe exortar. Então, isso também faz parte de discipulado, né? Porque discipulamos. E aí eu quero entrar numa parte muito legal, e para mim foi muito bom. Cadê meus... Aqui. Né? Esse livro aqui, ele vai falar sobre o custo do discipulado. E aí a gente precisa entender o que significa essa palavra custo, né? Os empresários sabem, né? Juninho sabe. Existe diferença entre custo e despesa. Uma despesa é algo que sempre sai. Então, você tem ali uma despesa todo mês. Então, ali, todo mês você tem que pagar aquela despesa. O custo de uma mercadoria não necessariamente ela é uma despesa para você. Por quê? Porque você adquire uma coisa por um preço, por um custo, mas aquilo ali lá na frente, ele vai lhe render um lucro. Porque você não vai vender aquilo ali pelo mesmo preço. Então, ali você não calcula aquilo ali como uma despesa. Não é uma despesa de todo mês, é um custo que eu tenho. Né? E essa palavra custo, aqui desse livro que é de Jonas Madureira, que é muito bom, ele vai falar sobre isso, né? Sobre o custo, e um exemplo que ele dá, que ele fala sobre um ateu, né? E um cristão. E aí ele fala que eles conversando, acho que muita gente já escutou esse exemplo aqui, né? Que o ateu ele não calculou bem o custo da forma como ele está vivendo, né? E apresenta lá o pensamento do ateu. Beleza, se não existe vida após a morte, se a gente é só da matéria, se nós estamos aqui por acaso e a gente vai morrer e vai decompor, ok. Mas para o cristão não é assim. Então, se a gente for calcular o prejuízo para ele pós a morte e o prejuízo para a gente pós a morte, né? Se a gente seguir a Cristo é muito mais benéfico. Então, a gente consegue calcular, né? Isso é o cálculo espiritual disso daqui, né? Então, tipo assim, o tempo de vida aqui vai determinar, a gente crê que nosso tempo de vida aqui vai determinar toda a nossa eternidade. Então, ele está calculando mal aí. Porque para ele vai ser muito mais danoso. Quem tiver errado vai receber, né? Tipo, se o cristão tiver errado, beleza. Vamos morrer. Mas o ateu, né? Aquela pessoa que não acredita em Deus. A eternidade dela. Então a gente precisa aprender a calcular o custo. E eu queria que a gente fosse abrir esse versículo. O que Jesus vai falar sobre o custo do discipulado. Lá em Lucas 14, 25. Não sei se a Bíblia de vocês tem subtema, mas o meu subtítulo aqui no 25 diz assim, o preço do discipulado. Né? E aqui é Jesus falando, certo? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus.
Estes, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então vamos parar por aqui, né? As afirmações que ele fala que não pode ser discípulo. E eu coloquei aqui, né? Eu coloquei 3 custos. O primeiro custo para você seguir Jesus é amor e comprometimento. Então ele fala aqui: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, e até sua vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Agora vamos sair do nosso contexto igreja, que a gente entende algumas coisas, e vamos voltar para o contexto do que estava acontecendo naquele tempo. Vocês imaginam um homem de carne e osso, com uma multidão atrás dele. A multidão seguia Jesus por quê? Por causa dos milagres, dos sinais, das maravilhas, porque do que se ouvia falar de Jesus. Um homem chegar assim para você e você dizer assim, ó, para você ser meu seguidor, para você estar aqui junto comigo, você tem que me amar mais do que sua mãe, do que seu pai, do que seus irmãos, do que suas irmãs. Na cabeça da multidão, louco. Porque como é que eu vou amar você, um homem, seguir seus ensinamentos e amar mais você? Mas porque essas pessoas, quem era discípulo de Jesus, precisava ter a consciência, precisava entender que Jesus, ele não era apenas um homem, mas ele era Deus. Ele era Deus encarnado, ele se materializou e ele estava andando sobre a terra. E para a gente entender qual é o custo de seguir Jesus, é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Então, se você considera Jesus apenas uma pessoa, você não vai entender esse tipo de amor. Mas quando você entende que Jesus é Deus e que Jesus ele precisa estar acima de tudo na sua vida, você vai colocar acima da sua família. E naquele tempo, gente, seguir Jesus, a gente fala, né, gostaria de viver no tempo de Jesus, que Jesus andava. Mas Jesus, muitas vezes, ele era cercado por pessoas que queriam matar ele o tempo todo. Os fariseus, os saduceus, todo mundo, o tempo todo. Jesus, várias vezes, tentaram empurrar ele do precipício, tentaram apedrejar, tentaram fazer várias coisas com ele. Então, existia um custo. Por que foi que Pedro negou? Porque qual era a consequência de seguir Jesus? Era uma consequência de morte. Então você poderia ser negado pela sua família, você poderia ser negado, ou a sua família poderia lhe rejeitar. Então quando Jesus ele estava falando aqui sobre a gente não, para ser discípulo dele, não poder amar mais a própria vida, era porque aquelas pessoas elas precisavam de comprometimento. E a multidão não era comprometida. Quando a gente olha uma multidão, quando a gente vê muitas pessoas, uma multidão, você não conhece aquelas pessoas que estão ali. Elas são apenas rostos, mas elas não têm nome, elas não têm identidade, você não conhece elas. Você não está junto com elas. Então, um dos preços, né, um dos custos que a gente precisa calcular, que ele fala aqui, é o amar a ele acima de todas as coisas. E aí, vamos lá. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E eu não sei vocês, mas esse toma tua cruz e segue-me é muito discutido, né, em alguns lugares. O que seria a gente tomar a cruz de Cristo e seguir Cristo? Significaria a gente ter que passar pelos mesmos sofrimentos que Cristo já sofreu, já pagou? Não. Não necessariamente. Por quê? Porque se Cristo já pagou e a obra expiatória é a obra perfeita, se o preço já foi pago, não faz sentido a gente fazer isso, não. Então, qual é a cruz que eu preciso carregar? Se vocês forem ver nessa passagem, Jesus está falando sobre carregar a cruz, mas ele ainda não foi crucificado. E as pessoas não tinham a revelação de que ele seria crucificado. Mas aquela forma de morrer na cruz já existia. E era o quê? Os humilhados. Quem foi que foi crucificado do lado direito e do lado esquerdo de Jesus? Ladrões. Era uma forma de humilhação. Ah, Temlin, significa que a gente vai ser humilhado por causa do nome de Jesus? Sim, muitas vezes sim. Vai dizer que a gente vai precisar passar por sofrimentos? Que sofrimentos são esses? São sofrimentos de enfermidade no nosso corpo? Não, Jesus já levou. Quais são os tipos de sofrimento que a Bíblia fala para um cristão que segue Jesus? Perseguição. Muitas vezes vai ser zombado, muitas vezes vão rir de você, muitas vezes vão descredibilizar você. Né? Esses dias
a gente recebeu a visita da minha prima lá em casa. Ela veio fazer uma prova de concurso público aqui e ela tem 2 filhas, né? Uma de 15 e uma de 10 anos. E aí ela estava me dizendo que ano passado, esse ano não, ela mudou de escola. Na sala dela, na turma dela, era uma turma nova, porque a escola sempre faz essas mudanças. E ela disse que na turma dela começou uma chacota do pessoal falar mal de crente. E ficavam dizendo uma coisa e dizendo outra. E a menina dela calada, dizendo uma coisa e dizendo outra. Até que teve uma hora que ela se posicionou e disse: crente não é isso aí, não, que vocês estão dizendo, não. Botou a boca no trombone e falou. Todas as crianças da sala pararam de falar com ela. Uma menina de 15 anos de idade. Ela disse que durante um ano inteiro só tinha 2 colegas da turma que falavam com ela. E falavam mal, assim. Entendeu? Tipo assim, falava com ela, mas todo o resto começou a ignorar ela. Ela foi completamente ignorada. Aí a gente pensa assim, não, perseguição ao cristianismo aqui não existe, mas existe. Se eu perguntar a Samara, der o microfone a Samara pode contar, né, Samara? Um monte de perseguição. Ela me conta, de vez em quando compartilha algumas coisas que acontecem por um posicionamento da nossa fé, sabe? E muitas vezes acontece dentro da nossa própria casa, né? O Ronald tinha uma amiga que ele evangelizou, ele passou muito tempo evangelizando essa menina, né? Ela se converteu e tudo, e quando ela começou a ser da igreja, começou a ir para a igreja, começou a se firmar que ela estava bem, a mãe dela disse que preferia que ela fosse, a palavra com P, do que fosse crente. E aí começa a perseguição dentro de casa. E quantas pessoas a gente não conhece? E às vezes até de pessoas que são crentes. Eu descobri esses dias que eu tenho uma vizinha que é crente e ela é incomodada porque a gente está na igreja. Eu não sou de estar muito na rua conversando com os vizinhos. Então, né, mas a minha mãe chega, ela já chega assim na minha rua, cheguei, fala com todos os vizinhos, eu não, né, eu entro, saio, não falo com ninguém. Mas a minha mãe é bem extrovertida e ela conversa com os vizinhos tudinho e fala. Aí ela dizendo assim, mulher, tu acredita que a vizinha estava dizendo assim que não sabe como é que vocês aguentam? Porque, para quem não sabe, a gente trabalha na igreja, então a gente está aqui literalmente todos os dias. E ela fica tão incomodada, e ela é crente, a ponto dela dizer assim, mulher, tu já vai para a igreja de novo? Tu chegasse da igreja nesse instante, tu já tá indo de novo? Eu tenho vontade de dizer assim, mulher, tu não se cansa de ficar olhando a vida do povo que tá indo para a igreja, não. Porque não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, o mundo, né? O mundo, ele nunca vai concordar com a nossa forma de seguir Jesus. Mas quem estabeleceu o padrão para nós seguirmos ele foi ele mesmo. Então, esse tipo de perseguição, por ser cristão, ele vai acontecer. Seja numa universidade, seja na sua casa, seja com os seus vizinhos. E a gente precisa aprender que a gente vai passar por isso e passar por isso bem. Passar por isso alegre, passar por isso feliz. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir as coisas que acontecem na igreja perseguida, gente, escutem. Tem vários podcasts, várias coisas que vão falar a respeito do que acontece em países como a Coreia do Norte, né, em países muçulmanos, a forma como os cristãos eles são perseguidos e eles têm essa convicção de tipo assim, eu vou morrer por Cristo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eu morro, mas eu não nego. Eu morro, mas eu não nego. E muitas vezes eles são torturados, maltratados. A gente não passa esse tipo de perseguição aqui. A perseguição que a gente passa aqui é leve, sabe? E nós somos um corpo, não são eles, somos nós. Então, existe a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é uma igreja perseguida. E a gente precisa se identificar mais com essas pessoas, orar mais por eles. E estar consciente do preço que eles pagam para ter uma Bíblia. Do preço que eles pagam. Eu estava escutando a mulher falando, que estava falando sobre isso, né? Sobre a igreja perseguida. E ela disse que teve um país que para ela foi muito difícil entrar, porque ela disse que não ia poder entrar com a Bíblia dela. E ela disse que foi diminuindo, arranjou uma Bíbliazinha de bolso. E ela falou assim, quando disseram assim para mim, você vai ter que entrar sem Bíblia, eu não queria ir. Eu não queria entrar, porque a Bíblia é tudo para mim. A palavra de Deus, ela é tudo para mim. E às vezes a gente tem tantas Bíblias, em tantas versões diferentes, e a gente não sacrifica um pouco do nosso tempo para ler a palavra. E as pessoas, elas estão morrendo para levar a palavra de Deus para os lugares onde a palavra de Deus não pode entrar. Então a gente precisa estar consciente dessa questão do preço do discipulado, sabe? Eu vejo muitas pessoas julgando o evento que teve do Descende. Eu não sei se vocês
já viram alguma coisa por causa dos estádios que foram lotados e diz que aquilo ali foi um oba-oba de jovens. Mas eu não creio nisso. Eu creio que realmente existiram jovens comprometidos que amam ao Senhor e que estavam ali, sabe? Que a gente tem que aproveitar mesmo essa oportunidade do Brasil como um celeiro, onde a gente pode falar do amor de Deus, da palavra de Deus, sabe? O tempo todo, o tempo todo. Eu converso muito com meu irmão e ele fala que lá em São Paulo eles já estão vivendo praticamente o pós-cristianismo. Igual eu estava falando aqui para vocês, né, que a gente foi lá na praça e o menino disse assim, altamente drogado, dizendo que Jesus era tudo para ele, né, vivendo uma vida totalmente alheia, totalmente apática àquilo que Jesus chamou ele para viver, o chamado, o propósito, a vida dele totalmente apático e dizendo que Jesus era tudo para mim por uma religiosidade. E ele disse que lá assim é muito comum você ver o povo dizer que é crente e tá na balada todo dia, bebida, cigarro, maconha, prostituição, uhul, e amo Jesus e amo Cristo. Isso não é ser discípulo. Não é isso que a palavra nos ensina aqui. Quanto aqueles que amam ao Senhor e que seguem ao Senhor, existe um custo. Mas lembra que eu expliquei para vocês a diferença entre despesa e custo? Vai haver um lucro. Sabe, gente, eu digo a vocês, vale a pena. Vale a pena se guardar, vale a pena não estar se contaminando com esse mundo. Vale a pena a gente não viver. Antes eu achava ruim, eu já disse isso várias vezes aqui no Inside. Eu achava muito ruim quando as pessoas diziam assim, você vive dentro de uma bolha. Hoje eu acho ótimo. Porque eu sou tão preservada de tantas coisas, eu sou tão preservada de viver, experimentar e passar por algumas coisas, alguns processos que eles seriam tão dolorosos na minha vida. E a gente já carrega tanta coisa, tanta bagagem, a gente acha que não, mesmo tendo nascido numa família de crente. Mas às vezes a gente percebe tantos pensamentos, tanta influência, tanta coisa ruim que a gente pegou do mundo. Imagine você ali, direto, naquelas influências. Sabe, às vezes a gente não blinda os nossos ouvidos, nossos olhos. A palavra fala sobre a gente não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Né? Não sei vocês, mas na época que eu fazia faculdade lá na UNP, para mim ali era literalmente a roda dos escarnecedores, quando o pessoal saía para estar junto ali, não saía uma palavra boa, não saía nada que prestasse, não saía uma palavra. Até o povo que estava estudando era um negócio assim. E é difícil, às vezes, a gente se posicionar, porque a gente vai ser taxado mesmo, aí ali a diferentona, a chatona, que não participa de nada. Mas eu sei que eu pude impactar muitas vezes as vidas de muitas pessoas, porque eu levantava e dizia assim, licença, gente. Saía. E aí, nos momentos onde o povo, vamos trazer lanche, não sei o que, eu dizia, eu posso orar? E o povo, vai, ora aí, ora. Orava. Então, muitas coisas. E eu me lembro de uma coisa, né, que aconteceu, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que uma menina lá foi muito impactada pela minha vida por algo muito simples. Às vezes a gente acha que, eu vou orar e as pessoas vão ser impactadas. Mas porque ela me pediu um dinheiro emprestado, né? Quem tem um dinheiro aí para me emprestar, para fazer não sei o que, e eu fui, dei o dinheiro, né? Aí passou-se uns dias e eu acho que ela ficou esperando que eu fosse cobrar, né? O dinheiro dela, aquela pessoa que fica assim, fugindo de você, e eu bem normal. E depois ela chegou com esse dinheiro para me dar. Aí fez, olha, mulher, tá aqui o dinheiro. Eu digo, não precisa não, pode ficar. Vou abençoar a sua vida. Menina, essa menina era Deus no céu e eu na terra. E algo muito simples, algo que a gente aprende na palavra de Deus, ser generoso. Isso muitas vezes impacta a vida de uma pessoa, né? Tem uma frase que o pastor Jackson fala, né? Que uma brasa, quando a gente está quente, quanto tempo a gente precisa para marcar a vida de uma pessoa? E às vezes a gente pensa, não, para eu marcar a vida de uma pessoa aqui, eu preciso dizer a Bíblia todinha a ela, preciso isso, preciso aquilo. Mas não, é só você se atentar, como Deus fazia, para uma pequena necessidade de uma pessoa. E às vezes uma necessidade de uma pessoa pode ser isso. Uma pessoa lhe pedir alguma coisa e você dá e não esperar receber nada em troca dela. Às vezes aquela pessoa precisa de uma resposta ali de Deus, só de um abraço, de um sorriso. E isso vai impactar a vida das pessoas, mas a gente só consegue fazer isso quando nós realmente estamos seguindo Jesus, quando Jesus, ele realmente reflete em nós. Jesus, ele realmente reflete em nós, a gente reflete Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos. E essa é uma palavra para a gente refletir mesmo, de cuidar aqui no tempo. Então, eu falei sobre o amor, né? O sofrimento e sobre o desapego. E sobre o desapego tem dois textos que eu acho que exemplificam bem. Eu acho que vocês conhecem, mas vamos abrir a Bíblia. O texto do jovem rico está lá em Mateus 19.
Mateus 19, a partir do 16, diz assim: Eis que se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um bom. Se quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E esse versículo é muito curioso porque o jovem guardava os mandamentos. Ele honrava pai e mãe. Muitas vezes a gente, né, crente, nem está fazendo isso. Não dará falso testemunho, ama o seu pai e sua mãe, ama o próximo como a ti mesmo. Aí ele, olha, Jesus, estou fazendo tudo isso. Aí Jesus diz assim para ele: Parabéns, agora ainda falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e me segue. E aí a Bíblia fala que ele saiu. 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então existia algo no coração dele que competia com o lugar de Cristo, que eram as riquezas. Então esse é o terceiro custo, né? Eu falei sobre o amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar Jesus acima de todos, o sofrimento, que são as perseguições, não há outro tipo de sofrimento, e esse do total desapego de tudo. Por quê? É errado ter dinheiro? A gente fala aqui direto nessa igreja, não é errado ter dinheiro. Mas nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. A gente precisa ser desapegado das coisas dessa vida. Desapegado das coisas dessa terra. E engraçado porque quando Jesus falou aqui para ele, você viu que a multidão estava tentando seguir Jesus e Jesus assim, ó, com a multidão. Vocês precisam calcular o preço aqui do que é me seguir, verdadeiramente. Muitas pessoas que Jesus curou, endemoniados que Jesus libertou, queriam seguir Jesus e Jesus dizia assim, não, volte e anuncie, não quero que você me siga. Só que esse jovem aqui, Jesus disse ao contrário para ele, vende tudo que você tem e vem. Mas ele se entristeceu por causa das riquezas, então aquilo estava competindo no lugar dele. Né? Então esse é o exemplo negativo, mas nós temos o exemplo positivo. Vamos lá em Filipenses. Eu já passei da minha hora, não foi, gente? Filipenses 3, a partir do 8. Vou aqui no meu celular, porque fica mais fácil de eu me locomover. Isso aqui é uma fala de Paulo. Diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Né? Então, Paulo ele vai dizer: eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento, de conhecer a Jesus. Então, tipo assim, tudo é perda, menos o conhecer a Cristo, né? Por quem perdi todas as coisas. Paulo diz que perdeu todas as coisas. E eu considero essas coisas como esterco, cocô de bicho, cocô de cavalo. Então, a gente vê que Paulo ele não tinha apego a nada mais dessa vida. Nada mais dessa vida, Paulo ele era apegado. Ele se desapegou de tudo. Então, esse é o tipo de discípulo que Jesus quer que nós sejamos. Esse é o tipo de discípulo que Jesus ele chama. E a igreja, nós que somos a igreja, nós precisamos ter esse tipo de comprometimento com o Senhor. Estar dispostos a amar o Senhor acima de tudo, estar disposto a sacrificar e não ter apego a nada. E aí toda essa mensagem foi para dizer para vocês, gente, não fique apegado aos cultos do Inside, bora pro GD. Porque tem muita gente que precisa ser alcançada, tem muita gente que precisa daquilo que você carrega. Entendeu? Ah, mas eu preciso saber de muita coisa. Eu ainda estou precisando ser discipulado. Eu ainda serei discipulado. E aí, é já o final, viu, Juninho? Você não tomar o microfone aqui da minha mão. É sério, já passei bastante tempo. Eu coloquei algumas perguntas, né? As reflexões que eram botar ali no telão para vocês estarem refletindo aí, mas
Vai ficar só aqui mesmo. Eu devo discipular ou ser discipulado. Todos nós, gente, estamos sendo discipulados e continuaremos sendo discipulados até Jesus voltar. Os dons, pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, são para a edificação da igreja. Todos nós vamos estar sempre crescendo e sendo afiados uns para os outros. Então, todos nós ainda estamos sendo discipulados, né? E nós podemos também discipular. Você vai discipular pessoas, ensinar pessoas aquilo que você já sabe. Aquilo que você já viveu com Cristo, você vai poder apresentar para pessoas, né? E lá no grupo sempre vai ter alguém, vai ter o líder, a pessoa que já fez, né, o rema, a palavra que a gente vai ter ministrado aqui para ser ministrado também lá. Então, vocês vão poder, né, compartilhar tudo isso. E eu acredito que vai ser bênção, né? Aí eu coloquei outra reflexão aqui também para a gente. De que forma eu tenho sido discipulado? Será que você tem honrado as pessoas que, às vezes, estão ali cutucando você com a palavra? Será que você está percebendo que aquela pessoa está discipulando você? Será que você percebe que quando você vem num culto como esse, uma pessoa se esmera, lê, né, gasta tempo, ora, para vir aqui dar uma palavra para vocês, descascar uma palavra para vocês, que vocês estão sendo discipulados nesse período, que aquilo ali está moldando a vida de vocês? Como você tem sido discipulado? Como você tem se deixado ser discipulado? Para que você seja cada dia mais aperfeiçoado e chegue a parecer mais com Jesus. Será que você tem escutado o Espírito Santo? O Espírito Santo, a Bíblia fala, né, que a palavra ela nos instrui, nos ensina e nos corrige, nos ensina em toda a verdade. Será que você tem escutado a voz do Espírito Santo quando ele está falando alguma coisa para você? Não faça isso, não age dessa maneira, se corrija nisso. Às vezes até na forma de tratar uma pessoa. Às vezes você não está num dia bom, aconteceu alguma coisa, e aí você tratou mal o irmão, aí o Espírito Santo está ali, olha, você não tratou o irmão legal, vai lá, volta, fala com ele, pede desculpa, você é bem orgulhoso. Não, mas isso faz parte do ser discipulado. Isso faz parte do viver, né, na igreja, de viver nessa comunidade, de ser discípulo de Jesus. Se deixar ser discipulado pelas pessoas que estão perto de você, mas escutar também aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo, aquilo que Deus está falando. Então fica aí para a reflexão de vocês, se vocês quiserem anotar, de que forma eu tenho sido discipulado. Será que tem alguma área da minha vida que eu estou precisando ter um discipulado melhor, um acompanhamento melhor? Será que tem alguma área da minha vida que está vacilando aqui, que eu estou fazendo errado, que eu preciso que alguém me instrua? Será que eu preciso chegar mais perto de uma pessoa? Porque às vezes a gente só quer que uma pessoa chegue na gente, agora você é seu discipulador, venha para cá e eu vou lhe ensinar isso, mas a gente precisa ir atrás de uma pessoa que a gente reconhece que tem aquela área da vida mais forte, uma pessoa que pode ser nosso discipulador e colar ali com aquela pessoa e aprender, a ouvir, a estar perto, a receber, certo? E a última é, eu estou comprometido com fazer discípulos? Será que você está comprometido com a missão de fazer mais pessoas amarem a Jesus? Ser Jesus para as pessoas? Será que você está comprometido com o discipulado? E esse GD vai ser uma forma da gente se comprometer com o discipulado. Da gente provar que a gente ama mais a Jesus do que nós mesmos. Por quê? Porque vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Vai tirar a gente do nosso sábadozinho todo dia com os nossos amigos, porque o GD vai distribuir o povo. E aí você vai ter que fazer novos amigos, novos contatos, novas pessoas. Você vai querer ir para outro canto, mas não, tem que ir para o GD. Por quê? Porque eu me comprometi. Mas você se comprometeu com o Juninho? Você se comprometeu comigo? Não, você é comprometido com ele. Porque você é discípulo dele, não é discípulo meu e não é discípulo de Juninho. Apesar de estar sendo discipulado uma parte do tempo pela gente, porque a gente está aqui compartilhando a palavra com vocês. Mas o nosso comprometimento é com o Senhor, então nós precisamos estar comprometido com ele, comprometido com a visão dele. E essa visão de fazer discípulos é uma visão bíblica. Amém? Então eram essas as reflexões. Amém, terminei. Deixa eu orar por eles, né? Amém. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, por esses grupos de discípulos que nós iremos começar, que nós iremos estar envolvidos, Senhor, no teu ID.
Pai, no cumprir o teu mandamento, de sermos instrumentos teus, de sermos parecidos com o Senhor. E eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, para que essa consciência esteja cada vez mais forte dentro deles, Pai. De que, primeiramente, eles são teus discípulos, Pai. E que eles precisam multiplicar, frutificar. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te peço que no tempo oportuno o Senhor lembre eles dessa palavra, daquilo que foi ministrado essa noite, daquilo que foi ministrado no coração deles, Pai. E que haja fortalecimento, Pai. Eu creio em nome de Jesus Cristo nessa visão aumentando, Senhor. Fazendo com que o Inside cresça mais e mais. Fazendo com que mais jovens, mais pessoas cheguem nesse lugar. Fazendo, Senhor, que com o Outside cresça também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós nos comprometemos essa noite, Senhor, de fazermos diferente. Nós nos comprometemos com o Senhor, Pai, porque nós sabemos que foi para isso, Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz. E que hoje está vivo, Pai, porque o Senhor precisa, Senhor, de outras pessoas para cumprir esse propósito, levar a palavra, levar a salvação para aqueles que estão perdidos. Obrigada, Senhor, porque essa noite, Senhor, será uma noite de um despertar, de um começo de um despertar. E eu creio em nome de Jesus Cristo nesses GDs, Pai, havendo grandes testemunhos da manifestação da Tua presença, da manifestação, Senhor, de milagres, sinais, curas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de pessoas, Pai, que irão ter suas vidas ganhas, suas vidas salvas, Pai, em nome de Jesus Cristo, suas casas, suas famílias restauradas, em nome de Jesus Cristo, esse projeto tendo um impacto, Senhor, nessa cidade, e nós queremos ser participantes, nós não queremos estar meramente, Senhor, como aqueles que vão apenas olhar, como telespectadores, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo, mas nós queremos estar envolvidos, Pai, com o ID, envolvidos, Pai, envolvidos com essa atmosfera, envolvidos, Pai, com a Tua presença, envolvido com a graça, envolvido com o Teu favor, Senhor, cumprindo a visão que nos foi confiada. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que nenhum de nós seja negligente com aquilo que está sendo confiado a nós. Que aquilo que o Senhor confiou a nós, Pai, seja servir um copo de água, seja abrir uma Bíblia, seja sorrir para alguém, Senhor, que nós não venhamos a ser negligentes com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai, com aquilo que o Senhor já nos deu de revelação, de conhecimento da palavra, que nós não venhamos ser negligentes com nenhuma dessas coisas, mas que nós possamos cada vez mais, Senhor, compartilhar com amor, Senhor, aquilo que o Senhor confiou a nós, Pai. Em nome de Jesus, não sendo negligentes em nada, mas operosos praticantes dessa palavra, Senhor, ouvindo, Pai, e colocando em prática, em nome de Jesus. Amém.